Olá, bem-vindos a mais uma segunda do acolhimento. O tema de hoje ele é muito importante, não só para o momento que a gente está vivendo, mas desse momento a gente pode extrair muito conhecimento e aprendizado para outros desafios similares, outros desafios futuros. Vamos aproveitar e entender um pouquinho como funciona o desenvolvimento das crianças. Quero aproveitar esse documento do CDC, que é o órgão de controle de doenças lá nos Estados Unidos, para fazer um link com a antroposofia. Quero explicar um pouquinho para vocês como funciona o equilíbrio do nosso corpo humano através do olhar antroposófico. Então, eu vi nesse momento uma boa oportunidade de linkar todas as áreas de estudo que eu me dedico, né? Antroposofia, disciplina positiva e juntando com esse momento de coronavírus, o que a gente pode fazer em termos práticos. E vamos lá, vamos começar. Vou ser bem objetiva hoje, porque eu quero falar bastante coisas com vocês. Primeiro, a gente está vivendo um clima de instabilidade, de ansiedade, de insegurança. Acredito que assim como eu não ligo a televisão na minha casa, não ouço rádio, não ouço noticiário, mas mesmo assim, claro que as notícias chegam pra gente, né, nas redes sociais, grupos de WhatsApp. Então, a gente tem acesso à informação e no momento, acredito que assim como eu, você também está sendo bombardeada de informação para tudo quanto é lado. Então, para onde quer que a gente olhe, para onde quer que a gente se vire, nós estamos falando sobre coronavírus. Faz parte do momento, a gente precisa conversar, a gente precisa se alinhar, a gente precisa entender e mapear mesmo os perigos e como que a gente pode colaborar nesse momento. Então, é natural. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais a gente se vê bombardeado dessas informações, mais ansiedade nós também geramos dentro da gente. Você não se sente um pouquinho assim? Porque eu tava muito bem até uns 3, 4 dias atrás, quando meus grupos de WhatsApp começaram a só falar sobre isso. Eu tô quase cogitando sair do meu grupo do condomínio, porque são cerca de 300 mensagens por dia sobre corona, que algumas, a maioria não leva ninguém a lugar nenhum. Então, eu acho que nós devemos nos manter conectados, porém, com equilíbrio, com o pé no chão, sem exageros, né? Ver o que é possível que a gente faça. Por quê? Na medida que eu fico ansiosa e que eu fico angustiada com o que está acontecendo, eu naturalmente vou passar isso para os meus filhos. Essa mesma ansiedade, essa mesma angústia, essa mesma dificuldade de lidar com o desafio, eu vou passar para aqueles com quem eu convivo, em especial os meus filhos. Por quê? As crianças, elas se conectam muito com o nosso estado interior. Então, se você tá ansiosa com essa situação, se você tá tensa, se você tá angustiada, mesmo que você tente falar com a criança de uma forma mais calma, mais comedida, ela vai se conectar com o seu estado interior. E na disciplina positiva, na antroposofia, existe uma explicação bem interessante para como essa angústia e ansiedade que a criança vive pode debilitar a sua saúde, que é justamente o que a gente não quer. A gente quer os nossos filhos centrados, com harmonia, equilibrados, saudáveis, para viver nesse tempo de vírus, né? Então, meus filhos hoje foram pro colégio, o colégio está aberto, tá com um protocolo de segurança, né? De que quem tiver os sintomas não podem ir pro colégio, mas aqueles que estão saudáveis podem ir. Então, tem poucas crianças, mas ainda essa semana vai permanecer aberto. Os meus filhos estão saudáveis e foram pro colégio, estão bem, mas a gente precisa cuidar dessa saúde deles. E não é um cuidar só com remédio, com vitamina C, que é de fora para dentro. Eu tô falando de um cuidar de dentro para fora. Como manter a força vital dos nossos filhos ativa, bem equilibrada para lutar contra esses vírus. Então, a gente, na antroposofia, o nosso corpo, né, humano é dividido em 4 corpos. Eu não vou explicar todos, vou explicar só os 2 primeiros, que é o que eu quero me concentrar para poder explicar como que a ansiedade pode desequilibrar a nossa saúde. A gente tem nosso corpo físico, que nasce a partir do nosso nascimento físico mesmo, do parto, e nós temos um corpo que chama vital ou etérico. É o nosso corpo que age e atua diretamente sobre o nosso corpo físico. Ele é o corpo que carrega toda a energia vital do nosso ser. Sem o corpo etérico, corpo vital, o corpo físico morre, ele deixa de existir. Por quê?
É o nosso corpo etérico que é responsável pelo batimento do nosso coração, pelo movimento da respiração, por todas as trocas gasosas, pelas artérias que levam, né, a pulsação do sangue para todo o corpo. O corpo vital, ele é comparado ao corpo do vegetal, da planta, da seiva, que sobe e desce carregando os nutrientes na plantinha. Se esses nutrientes pararem de serem carregados na planta, no vegetal, essa planta ela deixa de ter vida, né? Ela não consegue mais se manter viva. Sendo assim, o nosso corpo vital tem uma função igual à função dos vegetais, de carregar vida para o nosso corpo físico. Portanto, esse corpo vital precisa estar sempre bem cuidado para que essa vitalidade seja distribuída e haja sobre o nosso corpo físico, trazendo saúde. E o que acontece com essas notícias de coronavírus, esse clima de agitação, de tensão, de ansiedade? Esse clima, ele age diretamente no corpo vital da criança. A criança, ela não tem capacidade de rejeitar o que não é bom e aceitar somente o que é bom, como nós adultos temos. Então, nós podemos assistir o noticiário e decidir: eu compreendo o momento pelo qual estamos passando e eu decido não me contaminar por esse clima, por essa energia. Eu não quero isso, eu decido isso. Só que a criança, ela não tem essa capacidade de decisão. Ela não consegue dividir o que é bom e eu trago e o que é ruim e eu não quero. Ela absorve igualmente o que é bom e o que é ruim, e ambos os estímulos de vivência, audição, né? Tudo que ela vive, enxerga, sente, entra nela e tem um impacto direto no seu corpo vital. Se esse impacto for constante, como está sendo com o caso do corona, que há mais de uma semana, 10 dias estamos vivendo nesse clima, e a gente sabe que ainda vai demorar um pouquinho até ficar tudo bem, se isso for muito intenso e constante na vida da criança, você vai começando a deformar esse corpo vital através desses sentimentos que ela vai começando a perceber e sentir, né? Isso vale para qualquer idade de criança até 7 anos. Sendo assim, através de uma constância de informações negativas, de um clima pesado, de angústia, ansiedade da nossa parte. Como que a gente passa isso para a criança? Só falando sobre coronavírus, falando sobre coronavírus de uma maneira muito depreciativa, negativa, desesperada, angustiada. Quando a gente só foca na dor, no problema e não no que tem de positivo, porque tem e sempre existe. Então a gente vai começando a contaminar a criança desse clima, desses sentimentos. O corpo vital, recebendo essas informações, ele vai se desvitalizando, ou seja, ele vai se enfraquecendo. As funções vitais da criança vão se enfraquecendo. E como o corpo vital tem impacto direto e atuação direta sobre o nosso corpo físico, depois de um tempo de desvitalização, e aí vai ser individual para cada criança, o corpo físico vai começando a dar sinais de que esse corpo vital não está bem nutrido, não está saudável, não está equilibrado, através de doenças, através de uma imunidade baixa, que pega, né, qualquer vírus, bactéria que está no ar. E é justamente o que a gente não quer. A gente quer o corpo do nosso filho saudável e equilibrado. E não adianta você entupir o seu filho de fruta, legume, vitamina C, se você está desvitalizando o corpo etérico dele, que vai gerar provavelmente uma imunidade mais baixa, até que ele seja e fique com as suas portas abertas para, em contato com algum vírus, ele pegar, né? Então, a gente precisa cuidar de um fortalecimento de dentro para fora, tanto quanto de fora para dentro, sim. Precisamos cuidar do nosso ambiente, higienização, evitar aglomerações, como tudo isso que você já ouviu, você já sabe, mas também cuidado de dentro para fora. Portanto, aquilo que você comunica para o seu filho e aquilo ao que você está expondo ele no momento é decisivo para esse fortalecimento de dentro para fora. A gente precisa tomar cuidado para o que de informações estamos deixando chegar nos nossos filhos. Você é do tipo que chega em casa e liga a TV e deixa lá no noticiário ouvindo sobre coronavírus o dia inteiro?
Isso eu posso te falar com absoluta segurança. Não está sendo bom para você e muito menos ainda para o seu filho, que ele é uma esponja, ele está absorvendo absolutamente tudo. E esse excesso de informação sobre um mesmo tema vai gerar alguma consequência. Não é bom pra gente, não é bom pra criança. E isso nem sou eu que estou dizendo, né? Isso aí é o CDC que está falando, é o órgão de controle de doenças. Ele sugere que você não exponha a criança a um mesmo tema constante como esse do coronavírus. E aí eu estou fazendo o link com a antroposofia, explicando para você como que, através do olhar antroposófico, a gente tem essa desvitalização, esse enfraquecimento das energias vitais da criança, que podem levar a um estado de baixa imunidade e, eventualmente, pegar alguma doença, algum vírus. Né? Nem necessariamente o corona, pode pegar outra, uma gripe, HN1, tudo isso que tá aí rolando. Então, a gente precisa manter os nossos filhos protegidos, de fora para dentro e de dentro para fora, tá bom? Sendo assim, Aline, o que você está querendo me dizer com isso? Que eu tenho que colocar meu filho numa redoma mágica, onde os pôneis coloridos pulam e as nuvens rosas passeiam pelo céu, ele não tem que ter contato com nenhuma mazela do mundo? Não é bem isso que eu estou querendo dizer, tá? A gente pode e deve falar sempre a verdade para o nosso filho, porém com um filtro, com uma consciência sobre o que o meu filho é capaz de gerir, que tipo de informação ele precisa para compreender o que está acontecendo. E eu vou só até esse limite. Eu não ultrapasso esse limite, dando explicações desnecessárias, que o meu filho não precisa receber. Ele não precisa sentir medo. Meu filho não precisa viver no pavor. Meu filho não precisa ficar ansioso, roendo a unha, se mordendo, se coçando e se machucando porque tem um coronavírus. Meu filho não pode e não deve viver isso. Nem eu, nem você devemos. A gente tem que saber passar pelos momentos difíceis com cautela, com parcimônia, com equilíbrio, filtrando as informações, trazendo para a nossa vida o que faz sentido para a gente e não permitindo que qualquer coisa adentre o nosso lar, adentre a nossa casa, faça morada na nossa alma, coisas ruins, depreciativas. Então a gente tem que e deve se preocupar com o que entra dentro de mim e o que eu permito que entre dentro do meu filho. Eu não quero que ele se desenvolva num ambiente que não seja saudável, mas ao mesmo tempo precisamos mudar alguns hábitos. Sim, não vamos para o colégio, papai e mamãe vão trabalhar de casa, porque tem um vírus rolando aí, meu amor. Mas tem muita gente trabalhando para solucionar isso, para descobrir uma vacina nova, um novo remédio. Então a gente conta a verdade, resumida, tem um vírus novo que dá gripe e algumas pessoas estão adoecendo. Ponto. Porque cargas d'água, você precisa explicar mais do que isso. Tem um vírus novo, se chama corona, por isso que as pessoas estão falando sobre ele, causa uma gripe forte e algumas pessoas estão ficando muito gripadas. Mas médicos, cientistas, especialistas estão trabalhando a 1000 por hora para buscar uma solução, para proteger a gente, para que a gente possa ficar saudável. E por isso a gente precisa lavar bem as mãozinhas. Por que vamos muito além disso? Né? A gente não precisa, para a criança, passar muito mais informação do que isso que eu dei como exemplo aqui. E isso que eu estou falando já é uma ferramenta de disciplina positiva, que é focar no que tem de positivo, né? Ou foco em solução, que também é uma ferramenta da disciplina positiva. E na disciplina positiva a gente fala foco nas qualidades da criança. Então a gente pode focar nas qualidades que a gente pode ver como algo que vai ser desenvolvido a partir dessa situação. Cara, as pessoas estão se unindo de um jeito. Eu não sei se você não está afim de ver isso. Eu estou vendo isso. As pessoas estão se unindo de um jeito incrível. Hoje, falei mal aqui do meu grupo do condomínio, né? A galera tá lá perturbando, mas também tem coisas boas no grupo do meu condomínio. Tem uma moça que percorreu o bairro inteiro hoje em busca de álcool gel e foi dando um panorama pra gente sobre as farmácias da nossa região. E falaram, olha, gente, quem quiser eu levo pra vocês. Aí ela, ixi, não vou mais poder levar. Estão restringindo a 3 álcools em gel por pessoa. No entanto, acabei de ter uma informação que na loja Y vai chegar meio-dia. Olha que pessoa boa, que pessoa gentil, ajudando. Um outro cara aqui do meu prédio, que eu não conheço, botou no grupo, olha, eu trabalho do lado do nosso prédio, ainda não estou em casa de quarentena e eu posso me dispor a ir no mercado na hora do almoço para pessoas de idade ou em grupo de risco que não queiram se expor a aglomerações. Me manda uma lista no privado e eu compro para você.
Gente, as pessoas estão muito incríveis. Eu dei vários prints em notícias sensacionais que eu tenho visto na internet de pessoas se unindo em prol do que está acontecendo para se ajudar. A gente começou a se enxergar como humanidade, que é o que eu sempre falo para vocês. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E esse vírus está trazendo para a gente uma expansão de consciência aguda, extrema. Uma coisa que nós nunca vivemos na nossa sociedade, assim, recente. Não tem nada que possa se comparar ao que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo história nesse exato momento. E cabe a nós aprendermos com isso ou não. Cabe a nós escolhermos vibrarmos nessa energia negativa baixa, de desespero, ou vibrarmos numa negativa de humanidade, de união, de cooperação, de foco em solução. Eu não sou cientista? Não sou cientista. Eu vou descobrir a cura do corona? Não vou descobrir a cura do corona. Então, o que eu posso fazer pela minha comunidade, pelos meus filhos, pelas pessoas próximas de mim? Posso ajudar a fazer compras? Posso ajudar a mostrar onde tem álcool gel? Posso colaborar de alguma forma? É isso que a gente vai fazer. Foco em solução. Então, quando você estiver conversando com o seu filho, foque em solução também. Sim, tem um coronavírus, tem um monte de gente ficando doente e estamos buscando muito encontrar a cura, encontrar uma vacina, encontrar remédios. Pronto. Então, se atenha, escutativa, se atenha em responder para o seu filho apenas aquilo que ele perguntou, sem ir além. Se ele perguntar o que é o corona é um novo vírus. Como que cura? Ainda não sabemos, meu amor. Os médicos estão buscando, enquanto isso a gente tem que ficar mais em casa para não espalhar por aí. Os médicos falaram que a maioria das pessoas que adoecerem vão ficar bem. E em especial as crianças, né, que não são tão afetadas. Tá bom, encurta essas explicações. Diga a verdade, mas diga de uma forma objetiva. Você pode usar o lúdico a seu favor também. Você pode criar histórias, você pode comparar, fazer metáforas com os animais. Os bichinhos também ficam doentes, depois eles se curam, né? Você pode fazer metáforas, usar o lúdico. Nossa, agora a gente vai ter que fazer uma cabana de proteção na nossa casa e nós vamos ficar aqui juntos por muitos dias e não encarar isso como algo desesperador. Vamos morrer, ó Senhor, vamos ficar 2 semanas em casa. Use o lúdico, seja mais leve, seja criativa, seja mais feliz, traga o que você tem de bom à tona, ao invés de só ficar usando o lado negativo, de depreciação, né? A gente precisa agora entrar em contato com o que a gente tem de melhor dentro da gente, para trazer isso para fora. E agora a 4ª dica de ferramenta de disciplina positiva. Diga para a criança o que fazer, ao invés de dizer para a criança o que não fazer. Então, não bote a mão aí porque tá sujo. Não bota a mão na boca. Então, a gente vai falar, mãos sempre limpinha, aqui o álcool, vamos andar com sabonete, né? Vamos ficar sempre proteger tudo. A gente fala o que fazer. A gente fala o positivo e não o negativo, tá bom? Só para encerrar, eu vou recapitular as 5 ferramentas que nós podemos e devemos usar para nos comunicarmos com as crianças nessa época de coronavírus. Se atenha a responder apenas o que a criança te perguntou, sem dar explicações muito complexas que ela não é capaz de entender. Use o lúdico nesse momento, é super essencial para você deixar um clima leve, agradável na sua casa, apesar do que a gente está vivendo. Foque sempre na solução e não no problema. Sim, tem um vírus, sim, as pessoas estão ficando doentes, mas os cientistas, os especialistas, os médicos estão todos trabalhando em conjunto para descobrir uma solução. Diga para a criança o que ela tem que fazer, ao invés de o tempo todo ficar falando o que ela não tem que fazer, tá? Então, use uma fala positiva e foque sempre no positivo, no que está acontecendo. Olha, meu amor, mas se você vir, as pessoas estão se ajudando tanto aqui no condomínio, as pessoas estão tão unidas. Então, a gente vai trazendo esse olhar positivo sobre a vida para os nossos filhos, para que eles fiquem saudáveis, para que eles fiquem em equilíbrio e harmonia nesses tempos. E vamos juntos, porque não vai ser não vai ser fácil para mim, não vai ser fácil para você, mas a gente pode tornar esse momento menos pesado se a gente for juntas e continuar estudando, continuar aprendendo. Gente, muito obrigada, vamos juntas, vamos nos unir para elevar essa energia toda, tá bom? E ajudar nossos pequenos a passar por isso da melhor forma possível. Beijo!